Boa noite, pessoal, tudo bem? A Prof vai deixar essa aula gravada, então, para vocês, né? Tá aí disponível no Google Drive para vocês e na OneDrive, o link, né? Tá lá no Sistema Mateus dessa aula. Pessoal, a Prof, como vocês sabem, né? Eu trabalho na indústria também. Então, essa semana, infelizmente, eu não vou estar tá podendo ministrar as disciplinas, né? Por conta de outro trabalho que a professora vai ter que fazer. E então, né, daí referente à indústria, então por isso que a prof deixou essas aulas gravadas para vocês. Eu sinto muito, né, porque faz um tempo que a gente não se vê por causa ao vivo, né, que eu quero dizer, por causa da semana, e daí teve feriado e tudo mais, né, mas a gente segue o baile, segue com o conteúdo para vocês poderem, né, finalizar esse semestre, tá bom? Pessoal, recadinho então para vocês. A Prof deixou lá disponível na nossa pastinha, tá? Do Google Drive, do OneDrive, e também está lá disponível no Sistema Mateus o trabalho desse segundo bimestre, que vai valer 3 para parcial do segundo bimestre, tá? Então tem um vídeo explicando como fazer esse trabalho, é um trabalho de produção de texto sobre revisão, sobre resumo e resenha. Tá certo? Então, vocês têm também o conteúdo de resumo e resenha, tem a aula sobre resumo e resenha, se precisar, né? A aula é sobre elementos textuais, a gente inicia falando sobre a produção de resumos e de resenhas. Então, se vocês tiverem dúvida de como se produz esses textos, vocês podem dar uma olhadinha na aula ou também nos slides, né, que a professora deixa disponível lá nas nossas plataformas. Ok? Esse vídeo, como os outros das aulas, também vai estar disponível no meu canal no YouTube. É só digitar meu nome lá, Mariane, com 2 N's e E no final, Cauano, né? Igual tá aí no slide compartilhado com vocês. Tá? Qualquer dúvida, vocês me mandam um e-mail, que está aí também no slide, ms.cauano@gmail.com, tá? E a gente vai conversando. O trabalho tem data para entregar, é no dia 28 de novembro, tá? Então, vocês podem me enviar por e-mail até essa data, ok? Bora lá, então, para a nossa aula de hoje? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre pesquisa bibliográfica. Então, aulas passadas, né, a gente falou da estruturação de um trabalho. O que é um trabalho de pesquisa, um trabalho científico, né, um TCC, que refere-se, por exemplo, a TCC, projetos, relatórios, né, todos esses trabalhos acadêmicos, eles seguem uma apresentação em que alguns elementos textuais são trabalhados nele, né? Então, como a introdução, então a gente falou como se faz a introdução, né? O texto introdutório, os objetivos específicos, a justificativa, né? Então, a gente teve uma aula disso, tá? Que seria o início, né, da parte textual do trabalho, né? Porque o trabalho ele é composto por elementos textuais. E esses elementos textuais, então, fazem parte, né, da parte de texto mesmo do trabalho, a parte de desenvolvimento do trabalho, né, que refere-se à introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente falou isso aulas passadas, né? E daí a gente teve uma aula sobre o desenvolvimento do trabalho, também dos trabalhos, né? Como desenvolver um trabalho, quais os elementos que estão contidos nesse trabalho. Porque quando você desenvolve um trabalho, você inicia com as suas intenções, que são os objetivos, você justifica essas intenções, por isso da justificativa, né, do trabalho, que é uma motivação do porquê você está querendo alcançar esse objetivo da pesquisa, tá? E depois você tem que escrever o texto bibliográfico, né? Então, o texto de desenvolvimento do trabalho. O que é a pesquisa bibliográfica, galera? Tá? A pesquisa bibliográfica, você busca nas referências, né? O que a gente entende por referência? O que é uma referência? É um texto, né? Alguma coisa que já existe, que já foi publicada, tá? E que serve de base para o seu trabalho, para a sua pesquisa, né? Como conceitos, novas teorias, até alguns experimentos, relatos, né? De trabalhos já publicados, como monografias, TCCs, artigos científicos, livros, tá certo? Então, todos esses trabalhos que já existem já foram pesquisados antes, né? Então, as referências, né, que a gente fala, são as referências que você toma como base conceitual para descrever e desenvolver o seu trabalho, tá? De acordo com o tema que você delimitou.
Mas como que a gente faz essa pesquisa? Como que a gente faz essa revisão bibliográfica? Como que a gente coloca esses conteúdos, né, no trabalho? Bom, a base bibliográfica, gente, ela primeiramente tem que ser confiável. Né? Então, a gente tem aí o Google, né, como fonte de pesquisa da maioria das pessoas, então a gente automaticamente, né, a gente já tem acesso a essa plataforma de pesquisa e vai lá e digita lá no search, o tema do trabalho. Vocês já perceberam que a pesquisa do Google ela é muito abrangente? Né? Então, quando você pesquisa alguma coisa no Google, você acha uma série de coisas. E não existe um filtro. Né? Então, você encontra propaganda, você encontra textos repetidos, você encontra muitas fontes que não são realmente confiáveis, porque não houve uma publicação registrada, mas sim uma publicação apenas online, né? Então, existe um registro, uma pesquisa aprofundada sobre aquilo, não existem referências, muitas vezes, nos textos que a gente encontra no Google tradicional, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa. Por isso que não é aconselhável a gente só digitar ali no Google o que a gente quer. Lógico, para uma pesquisa, para alguma coisa que a gente precisa saber na hora, né? Para uma pesquisa de um trabalho mais tranquilo, mais simples, ok. Mas para um projeto, para um TCC, para uma monografia, né? Não se deve buscar no Google tradicional essas fontes, né? Justamente por aparecer muita coisa que muitas vezes não são de fontes confiáveis, ok? Então, gente, para vocês fazerem essa pesquisa, buscar as fontes bibliográficas que vão servir de base teórica para o trabalho de vocês, vocês têm que buscar em fontes confiáveis e que estejam, então, em plataformas de pesquisa científica. Né, que foram defendidos essas teorias, esses trabalhos, né, essas publicações foram registradas, né? Então, existem várias plataformas de pesquisa, a Prof até vai deixar aqui uns links para vocês, tá? Busquem sempre comprovações ou evidências relatadas e documentadas. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente sabe, né, gente, ainda mais com essa febre de fake news, né, em que você não pode acreditar nem naquilo que você vê, na verdade, né, porque existem até dispositivos que, né, softwares e que conseguem produzir, né, conteúdos totalmente falsos. Né? Então, a fake news, gente, é uma coisa que está se difundindo e existem até modelos de produção de fake news que se parecem com trabalhos e tal, mas não são. Né? Então, a gente tem que, não é só meme, não é só isso que tem de fake news. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que buscar em plataformas de pesquisa científica o conhecimento, né? Traz, então, a confiança de que aquele material realmente é verdadeiro e foi baseado em fatos e dados. Tá? Por isso que é sempre importante buscar essas comprovações. Outro exemplo são os sites tipo Brasil Escola, Wikipedia, né? São sites interessantes para você pesquisar? Sim, mas para pesquisas básicas, né? Porque não são assim fontes, digamos assim, científicas de fato, né? Uma fonte científica é você buscar uma aplicação, uma teoria em fontes realmente confiáveis, como eu disse, TCCs, artigos científicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, livros, né? E isso você encontra na internet também. Por isso que é importante saber pesquisar. Hoje todo mundo aprende tudo, hoje todo mundo tem muito acesso à informação, e isso é maravilhoso, não estou falando que é uma coisa ruim, imagine, longe disso. Só que a gente não sabe muitas vezes como procurar. Às vezes os alunos assim falam assim: professora, poxa, eu estou fazendo um tema tal, assim assado para o meu trabalho, para o meu projeto, mas eu não estou achando referência, não acho nada a respeito do assunto. Espera aí, tem alguma coisa muito estranha aí, né? Porque como assim você não acha nada? Não, é porque os textos são sempre os mesmos. Aí eu falei, tá aí, você não está buscando em, né, fontes de fato científicas, né? Você está procurando conhecimento geral, que você encontra realmente na internet, né? Então, é importantíssimo buscar comprovações ou evidências relatadas e documentadas, tá? Buscar também por trabalhos já propostos, olha aí, artigos, monografias, dissertações, teses, né? Por quê? Porque esses trabalhos, gente, eles tiveram que ter uma base científica para serem, então, publicados, né? Então, que nem quando eu fiz lá meu mestrado, meu doutorado, né? Poxa,
ah, tive que fazer todo um estudo, né? Todo um método científico envolvido para angariar os conceitos, as teorias que eu pudesse aplicar na produção, né? No desenvolvimento da minha pesquisa, tá? Então, eu tive todo o embasamento teórico e eu publiquei aquilo no meu trabalho e daí o meu trabalho foi publicado. Então, isso é fonte confiável, isso é fonte de pesquisa científica, e são nessas fontes que vocês têm que se agarrar quando forem desenvolver um trabalho acadêmico científico, beleza? Evidências jornalísticas embasadas teoricamente. Sim, pessoal, não é porque é midiático que não é verdade. Tá? Não é porque é midiático que não tem a sua relevância. Então, buscar por fontes em notícias, né, em fontes midiáticas, pode ser feito? Claro que pode ser feito. Mas existem fontes midiáticas e fontes midiáticas, né? Então, vocês saberem filtrar isso. Ah, professora, como que filtra isso? Poxa, busquem notícias que saem, né, em revistas. Ah, porque daí não é uma revista científica, é uma revista da mídia, né? Uma revista que está muito mais, digamos, disponível aí para a população. Então, tentem buscar essas fontes que se baseiam, né, em evidências. Como, por exemplo, a gente tem o Nexo Jornal. O Nexo Jornal uma plataforma, né, de publicação jornalística, midiática, que, por incrível que pareça, poucas pessoas conhecem, né? Mas é um baita de um jornal, porque eles sempre baseiam as suas teorias e as suas notícias em fontes confiáveis, em evidências, em fatos, né? E até estudos científicos, né? Então é bem interessante o embasamento que eles dão para a publicação jornalística deles. Tá, ah, professora, eu posso pegar no G1, R7, essas outras fontes midiáticas? Quando é alguma coisa de citação, que você vai citar alguma coisa e tem alguma referência, por exemplo, que eles se referenciam em entidades, como, por exemplo, ONU, Organização Mundial da Saúde, e outras entidades, né, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e assim por diante. Então, você pode sim utilizar essas fontes, tá? Para mostrar que algo, né, aconteceu e que está relacionado com aquilo que você está pesquisando para tentar comprovar, tá? Que aquilo realmente já aconteceu, né? Existe procedência. Né? Então, quando a gente quer escrever um texto, quando a gente precisa escrever um texto científico para um trabalho, é sempre importante lembrar que a gente tem que estar provando aquilo que a gente escreve. Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês, gente. Quando vocês escrevem um texto, vocês têm que provar de onde que aquilo vem. Ah, mas eu tirei aquilo da minha cabeça. Ah, não, é da minha experiência. Não, tudo bem. Mas só que você, quando escreve algo científico, você não pode não citar uma referência ou não mostrar que aquilo já acontece com outras pessoas. Lembra que a gente estava falando sobre ciência, que deve-se haver o que é sempre a comprovação dos fatos. Então, quando a gente escreve alguma coisa num trabalho, a gente tem que comprovar aquela afirmação, né? Seja ela na parte teórica, em que você já vai embasar cientificamente, e na parte de resultados, de experimento, tipo, poxa, nunca ninguém fez esse experimento, mas deve ter alguém que fez alguma coisa semelhante ou até diferente, mas que esteja relacionada, sabe? Um exemplo, quando eu estava desenvolvendo o meu dispositivo sensorial para medição de qualidade de combustíveis, é algo novo, porque é uma tese de doutorado, então tem que ser algo que não exista. Imagine se eu chegasse para minha orientadora e falasse: eu pesquisei sobre o sensor e não existe. Ela fala: não, ok, não existe, mas existem outros tipos de sensores. Concordam? Existe outros tipos de teste de qualidade de combustíveis, né? Então você tem que mostrar, às vezes, a fragilidade desses outros relatos para que você possa fortificar o teu trabalho e a tua teoria, né? É isso. Então, tudo que você vai escrever, você tem que evidenciar, você tem que comprovar, você tem que comparar, tá certo? Então, essas são as técnicas de pesquisa, pessoal. Aí a prof colocou aqui alguns links para vocês, tá? Então, o mais comunzão é esse aqui, que é o Google Scholar, o Google Acadêmico. Vocês devem já conhecer, porque o professor de projeto, alguém já deve ter comentado com vocês, né? No próprio Google, a gente tem também o Google Books,
tá? Que tem os livros disponíveis online, você não consegue baixar, mas eles estão lá online, você consegue pegar partes dele, né? Tem também os e-books, tá? Então, o Google é uma plataforma realmente excelente de pesquisa, né? Hoje a biblioteca, infelizmente, às vezes se torna obsoleta por causa do nosso ritmo acelerado de vida, em que a gente não tem tempo de ir até a biblioteca, pesquisar. Não sei se ainda quando a gente estava lá no presencial, tinha a biblioteca da FATEC, então, poxa, né, tinha livros lá para vocês pesquisarem, e está aberta. Então, se vocês precisarem, dá um pulo, dá uma corrida lá na biblioteca da FATEC. Inclusive, a bibliotecária da FATEC, tá? Ela auxilia também em buscas, se vocês precisarem. É só chamar a secretaria, pedir por ela, falar com a bibliotecária, a Ângela, né? Pede o e-mail dela e ela sempre auxiliou. Inclusive, ela me auxilia. Eu faço pesquisa até hoje, eu trabalho com desenvolvimento de pesquisa na indústria, né? Então, eu ajudo, eu uso muito, né, o auxílio da Ângela lá da biblioteca da FATEC, porque ela também tem acesso, às vezes, a artigos que a gente não consegue ter acesso aqui, porque existem muitos artigos que são pagos e a FATEC paga por esses artigos. Como, por exemplo, se você for nesse link da Cielo, você tem muitos artigos já disponíveis, mas existem alguns artigos que foram, por exemplo, recém-publicados, né, e que às vezes você tem que pagar para baixar, né, e a FATEC paga, né, uma mensalidade de algumas plataformas de pesquisa, como CAPES, CNPq, né, que tem esses artigos da Cielo, né? Então, vocês podem fazer pesquisa lá na internet, lá na biblioteca, né? Vocês podem pedir ajuda para a bibliotecária, tá certo? E também buscar fontes confiáveis de casa aí, né? Desses links que a professora deixou aqui. Então, ó, tem o link da Periódico, da CAPES, tá? Esse eric.ed.gov. O Eric tem o BDTD, que é muito bom, que é de trabalhos científicos, acadêmicos, tá bom? É bem interessante. Aí tem esse, então tem vários. Não são só esses, claro, mas esses aqui já suprem bastante a necessidade de vocês. Quando eu vou preparar a aula, eu geralmente jogo lá no Google Scholar, acho uns artigos interessantes para colocar o conteúdo para vocês, né? Principalmente nas disciplinas mais específicas, né? Ligadas aos cursos, mas sempre acho alguma coisa, pode ter certeza, né? Se vocês tiverem dificuldade também, podem recorrer a mim, beleza? E daí a gente vem para uma parte do trabalho, da parte do desenvolvimento, que é fazer a revisão bibliográfica. O nome já diz, o que você vai fazer? Você vai fazer uma revisão da bibliografia que vai trazer toda a fundamentação teórica do tema que você escolheu para o seu trabalho, certo? E vai ter que fazer uma revisão daquilo, né? Então, são resumos, né, de conceitos, definições, teorias, tá? Também relatos, né, de trabalhos científicos voltados à parte experimental, resultados, o que aconteceu, né, como que houve, como que foi a metodologia desses trabalhos. Então, você na revisão bibliográfica você vai fazer resumos, né, desses textos que você vai buscar nessas fontes bibliográficas para compor a parte de revisão bibliográfica do teu trabalho. Né? Então, você vai buscar a teoria envolvida com o tema que você definiu para o seu trabalho. Tá? A pesquisa, né? A pesquisa em si, ela segue, então, uma cronologia de apresentação, né? Que também tem, né, etapas para você desenvolver esse trabalho de pesquisa, esse trabalho acadêmico. Que seria, poxa, definir o tema, né, observar e definir as problemáticas envolvidas ao tema, traçar os objetivos, justificar o trabalho. E daí a gente chega nessa parte, que é coletar o conjunto de referências teóricas, que é a revisão bibliográfica, né? Aí a parte de descrever uma metodologia, né, que a gente já falou aula passada sobre os métodos científicos, quais são os métodos aplicados no trabalho, né? Mas a gente está aqui hoje, que é coletar o conjunto de referências teóricas, ok? Para que serve a revisão bibliográfica, pessoal? Bom, revisar significa o quê? Olhar novamente, né? E por que a gente tem que olhar novamente aquela teoria, aquele conceito? Por quê? Porque a gente precisa embasar o nosso trabalho.
Uma vez um aluno, acho que de semestres, a gente estava presencial ainda, acho que foi ano passado, o aluno estava fazendo PI comigo e falou assim, professora, eu quero fazer o meu trabalho sobre controle de qualidade na fabricação de ferramentaria, porque ele trabalhava numa indústria de ferramentas. Daí eu falei, não, beleza, tranquilo, vamos ver o que dá para fazer. Traçou os objetivos, achei bem interessante, tudo mais, mas daí ele travou quando chegou na parte de revisão bibliográfica, porque ele falou, professora, aquele mesmo assunto, eu não achei nada ligado ao tema, porque a fabricação de ferramentas é mais baseada em manuais, eu, para, deixa eu beber uma água. Como assim você não achou nada? Não, não existe você não achou nada. Qual que é o título do teu trabalho? Repete. Controle de qualidade da produção ou fabricação de ferramentaria, certo? A ferramentaria, meu amigo, deixa para depois. O que você colocou primeiro? Controle de qualidade. Cara, controle de qualidade é basic em qualquer processo de fabricação. Quais são as metodologias aplicadas para controle de qualidade? Você pode pegar de qualquer uma, que vai ser basicamente a mesma, a não ser a parte específica. Né? Mas o que você tem que fazer o controle de qualidade? Você tem que avaliar a matéria-prima, você tem que fazer o quê? Tem uma série de etapas. Concordam? Então, assim, a parte de controle de qualidade e fabricação de qualquer produto, existe uma metodologia já pré-estabelecida, né? Inclusive, o controle de qualidade, existem várias referências, bibliografias sobre isso, que são bem genéricas. Ou seja, você tem que conceituar o seu trabalho. Qual é um dos conceitos básicos do seu trabalho? O título, você não vai falar sobre controle de qualidade de um produto? Então, o conceito básico é o controle de qualidade. Como que é feito? O que é o controle de qualidade? Então, isso é o que? O embasamento teórico do trabalho, tá? Aí, é muito voltado à ferramentaria. Ótimo, não tem problema. Então, se você trabalha na empresa, lá deve ter manuais que podem se servir para você de revisão bibliográfica, deve ter normativa de fabricação de ferramentas, e realmente a gente achou várias, né, porque eu auxiliei ele. Então, tipo, tem referência bibliográfica, né, normativas, legislações, né, aplicadas a esse controle, a essa fabricação, manuais, principalmente, deve ter muito maquinário, que tipo de maquinário que se utiliza, né, então... É isso que deve se colocar na revisão bibliográfica de um trabalho. No caso dele, né, a gente foi achando dessa maneira, tá? Então é isso que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa fica presa achando que... Porque está muito específico. Por isso que a gente tem que saber pesquisar, a gente tem que saber analisar, né? Então, a gente tem que revisar a teoria, né? Aplicar, fazer analogias e aplicar essa teoria ao nosso tema, ao que a gente escolheu para escrever, né? Para que serve também a revisão bibliográfica? Para retomar discursos de outros pesquisadores. É aquilo que eu falei, para corroborar aquilo que você está escrevendo, para comprovar, para fortificar o teu texto, você prova que existem outros pesquisadores ou outros autores que também falaram sobre aquele assunto. Né? Para isso que serve a revisão bibliográfica. Serve para posicionar o leitor do trabalho, né? E o próprio pesquisador que está escrevendo o trabalho acerca dos avanços, retrocessos, né? E sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre aquele determinado assunto, né? Então, como é que as coisas, gente? Quero que vocês pensem assim: como que a máquina de lavar evolui? Né? Porque existem problemas envolvidos que são observados que tentamos solucionar. Muito bem, isso também. E também porque existem produções científicas sobre esses tipos de máquinas, sobre dispositivos que são colocados em máquinas, ou até outros dispositivos que podem ser aplicados, não foram inicialmente, mas podem ser aplicados numa máquina de lavar, por exemplo, né? Então, toda vez você tem que estar pesquisando novas tecnologias, novos avanços. E onde você acha isso? Em artigos científicos, né? Em trabalhos de pesquisa. É ali que você acha. Em notícias, né, midiáticas também, televisivas, de jornais e revistas, né? Então você está sempre antenado, né, sobre aquele assunto para observar os avanços, né, e desenvolvimento de pesquisa sobre aquele determinado assunto e colocar no teu trabalho também, tá?
Então, a revisão bibliográfica de uma pesquisa, de um trabalho acadêmico, científico, se dá por essa maneira, ok? Quais são os tipos de revisão bibliográfica, galera? A gente tem a revisão bibliográfica expositiva, que expõe um tema a partir de análise e síntese de várias pesquisas e requer para isso maturidade intelectual. Sim, a revisão bibliográfica expositiva é um pouco complicado, por quê? Porque você pega várias bibliografias e você faz, né, com que elas se complementem. Você pega várias bibliografias, você faz analogias, você compara, né? Então você faz análise e síntese dessas pesquisas, tá? E é um pouco difícil fazer isso, tá? Então a revisão bibliográfica expositiva, ela é utilizada bastante numa análise comparativa, qualitativa, explicativa, né? Em que você faz, então, essas comparações entre várias bibliografias estudadas. Aí você tem a questionadora, uma revisão bibliográfica questionadora, que objetiva identificar perspectiva de futuro imediato da pesquisa sobre o tema em revisão. Né? Então, identifica perspectivas para o futuro imediato dessa pesquisa. O que seria isso? Você está estudando, né, pesquisando alguma coisa, e você não está projetando aquilo para um futuro a longo prazo, né? Mas sim para um momento imediático, que seria, né, por exemplo, um experimento ou uma ação que fosse tomada e que ia resolver um determinado problema naquele momento. Por exemplo, estou ajudando um cara aí da engenharia de produção a fazer um trabalho, e o trabalho dele é um estudo de caso, né? Então, a metodologia dele aplicada é um estudo de caso, em que ele está fazendo dentro de uma indústria e aplicando o sistema PDCA, né? Que é planejar, fazer, checar e agir, né? Então a gente tem o ciclo PDCA, que é de melhoria contínua de uma empresa. Então você aplica, né, ações que vão sempre melhorando. Então você identifica um problema, acha uma solução, aplica a solução e monitora para ver se aquilo está funcionando e sempre tenta melhorar, né? Então nesse trabalho, tá certo? Ele tomou ações, né? Então ele pegou justamente isso, ele achou problemas na empresa, aplicou o PDCA, né, para tentar solucionar alguma coisa. E trouxe já os resultados, já apresentou os resultados. Então foi algo bem, né, imediático, bem rápido, né? Então é um futuro imediato. Você tem aquilo, você conseguiu solucionar, né? Agora, se é algo já projetado, você faz suposições, teorias, né, baseadas em revisões bibliográficas que ainda podem surtir algum resultado, tá? Então é diferente. A revisão bibliográfica histórica, né, documenta o desenvolvimento da pesquisa em determinada área, né? Então isso toda e qualquer pesquisa faz, gente, né? Então a revisão bibliográfica histórica, a gente geralmente documenta, né, o desenvolvimento de uma pesquisa, né? Então quando a gente quer, por exemplo, falar sobre algo novo, você tem que mostrar como era antes. Era antes, agora está assim, né? Que nem no meu trabalho lá do meu sensor, né? Então o sensor era algo novo, que não existia. Então eu tinha que resgatar metodologias remotas, metodologias presentes, para justificar por que essa metodologia nova de análise que eu estava apresentando era uma metodologia promissora, né? Então eu trouxe um histórico, né, uma bagagem na pesquisa que foi feita para comprovar alguma coisa. Então, fiz essa revisão histórica, né? Existe também a revisão bibliográfica opinativa. A opinativa, ela está muito ligada à expositiva, tá? Então, na expositiva, você pega várias bibliografias, faz analogias, comparações, e você junta com a opinativa, em que você argumenta, analisa, compara e argumenta teorias e esclarece a respeito de um determinado tema na perspectiva de mudança. Então, você traz, né, argumentações sobre mudanças de perspectiva quando você traz aquela teoria.
né? Então, digamos, por exemplo, um trabalho que fale sobre uma legislação, a legislação, por exemplo, penal, ó, pessoa de direito, gente, nunca falei para pessoa de direito, um beijo para vocês, né? É difícil falar do pessoal de direito. Digamos, né, que você está fazendo uma pesquisa sobre o Código Penal brasileiro, né? Então, você vê que é algo antigo, né? E você tem que esclarecer, se você faz uma pesquisa, né? Uma revisão bibliográfica expositiva em que você traz todo esse conteúdo, né? Você traz fatos, relatos, você tem que comparar, você tem que argumentar, trazendo então o lado opinativo, em que você esclarece com uma perspectiva de mudança, trazendo o que poderia solucionar isso, o que poderia mudar isso. Né? Então, uma pesquisa, um desenvolvimento de trabalho numa perspectiva opinativa sempre está, né, ligada à expositiva, que você expõe ali a bibliografia, né, faz uma analogia, compara essas bibliografias e depois você traz as argumentações para uma perspectiva de mudança. Tá? Então, a maneira de você escrever, de você colocar isso no trabalho, né, apresenta, então, essas formas de revisão bibliográfica, tá? Muitas vezes, gente, às vezes eu falo, né, eu vou falar vou confessar uma coisa para vocês, às vezes eu tô dando essas aulas assim, eu penso, meu Deus, coitados, acho que eles não estão entendendo nada, porque eu não entendia nada disso. Sabe? E eu vou dizer para vocês que essas aulas, pessoas, se vocês têm interesse em, poxa, saber escrever, né, um trabalho acadêmico, um trabalho científico, melhorar a desenvoltura de escrita de vocês, e para entender isso na teoria é muito difícil, né? Então a gente consegue fazer isso na prática. Aí a gente só enxerga que está aplicando isso, às vezes a gente nem sabe que está fazendo isso, né? Mas por isso que tem que ter um bom orientador. O bom orientador, ele vai mostrando os caminhos que você tem que ir apresentando o trabalho. Por quê? Porque ele sabe disso. Então ele vai explicando, né, como você tem que colocar, onde você tem que colocar a metodologia, como que você tem que colocar, né, como que você vai conduzir o texto, né? Então, a orientação de pesquisas, ela é muito importante porque ela se revela, né, com esses conceitos, às vezes a gente nem sabe quando a gente está na faculdade, na graduação. Eu estava no mestrado, não sabia que estava aplicando esse tipo de texto, né? Nem sabia que existia teoria sobre isso. Eu achei que escrever texto era só escrever texto, né? Mas depois que você observa essa teoria, você, opa, é verdade, existe uma forma de escrever texto. Existem jeitos de escrever, né? Por isso que é tão difícil escrever, porque as pessoas não leem mais, então fica difícil, as pessoas não conseguem mais formular sentenças, sabe? Eu lembro que eu adorava aula de português e tinha uma disciplina, eu lembro que tinha uma matéria de português chamada análise de sintaxe, que você tinha que, eu não sou professora, eu sou da área de exatas, gente, mas eu sempre gostei. E daí eu lembro que tinha assim, você tinha sentença, frase, e você tinha que separar lá quem que era o sujeito, o predicado, o advérbio, o adjunto, né? O objeto direto, o objeto indireto, substantivo, né? O verbo nominal. Tinha, né, vários nomes para aquelas partes da sentença. É a mesma coisa. Tipo, a gente escreve o texto e a gente nem sabe, às vezes, o sentido daquilo. Porque a gente fala, não, do jeito que a gente fala, vamos lá escrever. Mas a gente tem que ser muito claro quando a gente escreve. Porque quando a gente fala, existe entonação, existem as pausas, né? Mas quando a gente escreve, não tem isso. Então a pessoa tem que ler, né? A pessoa tem que colocar de um jeito, ali escrever de um jeito que quem vai ler vai conseguir entender, né? Hoje as pessoas têm muita dificuldade em formar sentenças mesmo, faltam palavras, às vezes, para fazer conexões às frases. Eu vejo isso nas correções de trabalho, e isso me assusta, isso me espanta, né? Mas isso, gente, é prática, é treino. Então, para quem curtir, poxa, baixa as aulas aí. Bom, se bem que tem ali no meu canal do YouTube, né?
tem a teoria da metodologia científica, tem os livros que eu deixei para vocês, né? Tem as normativas, a aplicação das normativas da BNT. Então, assim, quem gosta de ler, né, de produzir textos, é interessante quando a gente vê essa teoria e consegue daí enxergar na prática. Quando a gente escreve, a gente consegue enxergar essas teorias, né? Mas, bom, de qualquer maneira, tá? A revisão bibliográfica, mesmo que ela tenha todas essas variantes, e todas elas podem ser colocadas no trabalho, inclusive, né? Uma coisa eu quero que fique na cabecinha de vocês, que é muito importante, tá? Que é básica, que é o conceito de revisão bibliográfica, que é você, então, fazer uma revisão do que você pesquisou, dos textos que você pesquisou, e essa revisão dessas bibliografias vai trazer, então, o que? A fundamentação teórica, os conceitos relacionados ao trabalho, ao tema, né, ao assunto que vocês estão abordando. Isso é relevante, né? É importantíssimo vocês saberem pelo menos isso, né? Eu estou dando essa teoria, né? Porque faz parte, né, do conteúdo da revisão bibliográfica. Mas eu entendo que realmente às vezes fica um pouco confuso para as pessoas entenderem de cara, né? Como se utilizam essas teorias da metodologia científica, porque como eu disse, né? Parece que escrever é tipo, só escrever como eu falo, pá, né? Mas existe todo um processo de escrita, né? E é isso que a revisão bibliográfica também, né, auxilia na parte da elaboração de um trabalho acadêmico, né? Então, a revisão bibliográfica ela vai situar também o leitor, né? Vai trazer as teorias, os conceitos sobre aquele tema, porque às vezes, gente, a gente está, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, isso é fato. Já deve ter acontecido com vocês, presta atenção. Vocês estão escrevendo um trabalho sobre um tema que vocês já estão habituados, que vocês já sabem, aí vocês começam a escrever, né? Usa até, tipo, sigla e não sei o quê. Aí você dá para uma pessoa que nunca viu aquilo para ler. A pessoa que vai ler não vai entender nada, porque ela nunca viu aquilo, ela não sabe, né? Então, você precisa conceituar aquilo, você precisa dizer o que aquelas siglas são, você tem que ser minucioso, você tem que ser cuidadoso para pensar que quem ler tem que entender o que você leu. Então, gente, dica, quando vocês forem escrever textos, dê para a mãe ler, dê para amigo, dê para o irmão, né? Dê para o pai, dê para alguém ler, dê para o namorado lá ler o teu texto, para ver se ele entendeu o que você quis dizer. Tá? Eu pego muitos textos em que eu não entendo às vezes o que a pessoa quer dizer. Aí eu vou desenrolando com o aluno. Você quer falar isso? Então tem que escrever assim. Você quer falar aquilo? Tem que escrever assim. Eu pego muito trabalho assim. Qual que é o tema do trabalho? Desenvolvimento de um dispositivo eletrônico para medição de temperatura. Sei lá. Aí eu pergunto assim para o cara: você vai desenvolver mesmo o dispositivo? Você vai fabricar? Comprar as peças, montar? Não, não, não. Não, então você não vai desenvolver. Entendem como as palavras que são colocadas num texto, elas influenciam o entendimento do leitor? Então é por isso que a revisão bibliográfica ela tem que ser muito bem escrita. Por quê? Porque tem que entender o que vocês querem do trabalho. Deve-se entender, né, o que você quer do trabalho. Então, para que o outro entenda, dê para outra pessoa ler. Né? Então, eu lembro lá quando eu estava fazendo minha iniciação científica, meu mestrado, meu doutorado, a gente, entre os colegas, a gente trocava textos dos trabalhos para todo mundo ler, né? Que sempre tem. Não entendi isso, acho melhor se escrever dessa maneira, fica mais compreensível. Sabe? Isso ajuda muito. Então, por isso que os trabalhos em equipes são importantes por causa disso, porque todo mundo tem que ler o trabalho. Eu acho engraçado, né? Porque a gente fala, pode fazer trabalho em equipe. Daí a pessoa fala, então tá bom, então você fica com a introdução, você fica com o desenvolvimento e você com resultados e conclusão. Não é assim que acontece? Eu tenho certeza que é assim, porque eu também fazia assim, né? Mas é errado, porque é uma equipe, todo mundo tem que ler o trabalho. Então eu penso assim, dá para dividir? Claro que dá. Você faz tal parte, você faz tal parte, você faz tal parte do trabalho. Beleza, mas tipo, como que o cara vai escrever a conclusão do trabalho se ele não leu o trabalho? Como que o cara vai escrever a introdução do trabalho se ele não sabe sobre o desenvolvimento dos objetivos do trabalho, o que vai ser feito, né? Então, assim, dá para dividir? Dá, né? Mas todo mundo tem que ler.
Vocês escrevem, mas passa pela mão de todo mundo. Cara, hoje tá fácil, e-mail, né? Que nem às vezes, pô, eu tava no presencial, tinha que apresentar o trabalho. Aí eu, tá, quem que vai apresentar hoje? Daí, não, prof, a gente não pode apresentar porque o trabalho tá com fulaninho. Eu falei, peraí, mas como o trabalho tá com fulaninho? Velho, hoje tem e-mail, tem pendrive. Na minha época, que era disquete, todo mundo tinha trabalho. Tipo, era impresso. Nossa, meus cabelos brancos eram disquetes e tal. E hoje não, cara, tem pendrive, tem e-mail, velho. Como é que vocês não disparam? Não sei se quando vocês mandam e-mail, que às vezes eu vejo, tipo, um aluno só me manda um e-mail do grupo. Caramba, cadê o resto? Todo mundo tinha que estar copiado. Entendeu? Tipo, todo mundo tem que ler o trabalho. Então, assim, trabalho em equipe é para fazer assim. A gente sabe que tem os laranja podre que não fazem porcaria nenhuma, a gente sabe disso, eu já passei por isso também, né? Mas mesmo que eles não façam nada, copia, ué. Tá ali, entendeu? Vai fazer o quê? Tá ali, ó, o peso morto mesmo, né? Então, mas é isso que eu tô dizendo. Quando vocês escrevem um trabalho, né? Quanto mais você que está escrevendo lê, mais viciado você fica no texto. E como é o teu trabalho, você tem tudo na mente, você acha e vai escrevendo conforme a tua cabeça. Sem explicar muitas coisas, sem ser muito minucioso no texto, né? E isso, às vezes, pode implicar no não entendimento do leitor, tá bom? Então, cuidem com isso. Como você vai elaborar a revisão bibliográfica, pessoal? Bom, a revisão da literatura, das bibliografias, é a etapa do trabalho, então, que você vai reunir as fontes de pesquisa, em que você vai buscar naquelas fontes que a professora lá citou, né, fontes confiáveis, que vão fornecer, então, um embasamento teórico para o trabalho, tá? No capítulo, eu escrevi errado, no capítulo da revisão bibliográfica, né? Que faz parte do desenvolvimento, tá, gente? Então, assim, não sei se vocês lembram da aula de desenvolvimento. A aula de desenvolvimento é composta por três elementos base: metodologia, revisão bibliográfica e resultados e discussões, né? Então, lá na metodologia, a professora já explicou os métodos científicos, a revisão bibliográfica a professora está explicando agora, que é outro texto, né? E daí a parte de resultados, né? Que daí são os resultados angariados, né, do trabalho de pesquisa, ou dos experimentos feitos, da análise qualitativa, quantitativa que vocês fizeram, tal, vem os resultados propostos, colocados, né? Então, o desenvolvimento do trabalho é baseado nessas três etapas, digamos assim, né? E a professora está apresentando aqui agora a parte de revisão bibliográfica. Então, nesse capítulo da revisão bibliográfica, que faz parte do desenvolvimento, pode realizar comparações entre as referências e aplicar os seus conceitos no tema da monografia, né? Então, aquele resgate conceitual, aquele resgate do que já foi publicado a respeito do teu tema, tá? Portanto, pessoal... Ai, meus cachorros, gente, desculpa. Deixa eu até ver se tem alguém, peraí. Ah, sim, tem alguém. Portanto, pessoal, é na bibliografia, né? Nessa parte da revisão bibliográfica em que você vai realizar, né, todo esse resgate teórico para colocar e compor, né, a revisão do teu trabalho, a parte teórica do teu trabalho. É na revisão, né, da literatura em que você deve apresentar um levantamento bibliográfico sobre o assunto que será tratado, né? Então, é na revisão bibliográfica que você vai fazer um levantamento de referências bibliográficas, ok? Sobre aquele assunto, sobre aquele tema do teu trabalho. Tá? O escopo, com escopo definido, uma análise crítica sobre os autores selecionados. Então, selecione as suas referências, não pegue qualquer fonte, como eu disse, né? Seja crítico com as fontes bibliográficas que você vai utilizar para embasar o teu trabalho teoricamente, né? E coloque um escopo definido. O que é isso? Seja objetivo. Né? A revisão bibliográfica, gente, é para fazer resumos informativos, tá? Da bibliografia pesquisada, mas com escopo definido. Vocês não podem ficar divagando, não é encheção de linguiça a revisão bibliográfica, né? Então, poxa, tem um escopo definido. Por exemplo, questão de escopo definido, o que é isso? Por exemplo, professora, eu vou fazer um trabalho sobre a Amazônia. Velho,
Amazônia, você pode falar N mais um coisas, né? Então, assim, é muito abrangente. Você tem que definir isso já nos seus objetivos. Mas o que você quer falar sobre isso? Delimite. Você quer desenvolver o que sobre isso? Sobre esse tema, né? O que especificamente? Né? Então, lá no começo do trabalho, já lá na delimitação de objetivos de trabalho, que você já vai apresentar um escopo definido para alinhar o seu trabalho, porque senão, gente, nossa, isso é o que mais acontece. Se você não afunila, tá, o conteúdo do teu tema de trabalho, cara, daqui a pouco já tá tipo, não, eu tenho que falar sobre isso, tenho que falar sobre aquilo, senão você vai falar sobre o mundo, né? Principalmente quando você pega assuntos abrangentes. Então tem que tomar muito cuidado em não fugir do foco. É por isso, gente, presta atenção. É por isso que a gente traça os objetivos específicos lá na introdução, no capítulo de introdução do trabalho. Porque é dos objetivos específicos que vão surgir o quê? As etapas do desenvolvimento, certo? É dos objetivos específicos que vocês vão ter que desenvolver o texto de revisão bibliográfica, resultados de discussões, tá? Então, é aí que você delimita o escopo de pesquisa do seu trabalho. É lá no capítulo de introdução, lá nos objetivos específicos. Então, pense que o que você vai trazer de conteúdo para o desenvolvimento do teu trabalho já tem que ter sido definido lá nos objetivos. Ah, não, acho que... Aí você até percebe, por isso que eu digo que os objetivos, ao longo da escrita do trabalho, podem mudar. Porque às vezes você está escrevendo o trabalho, opa, peraí, esse negócio aqui está ficando meio destoado, ou isso que eu coloquei no objetivo não vai ficar legal, ou putz, não vai dar tempo. Aí o que você faz? Você remove lá dos objetivos específicos. Digamos que você está escrevendo, mas ao contrário também pode acontecer. Digamos que você está desenvolvendo o trabalho e daí nota, puxa, parece que faltou alguma coisa aqui, faltou um texto explicando isso, mostrando aquele outro dado, né? Opa, então vai lá nos objetivos específicos e tá? Especifica mais o que você vai apresentar no trabalho. É para isso que os objetivos específicos servem, tá? Para você esmiuçar o tema, o objetivo geral do teu trabalho. E cuidado, pessoal, cuidado. Muitos alunos entendem que a revisão bibliográfica ou a revisão da literatura, tá, é apenas um conjunto de trechos de obras que serão utilizadas como referência no trabalho. Um erro que pode resultar em plágio, tá? A gente não falou sobre plágio ainda, mas plágio é o quê? Você simplesmente recortar pedaços de várias fontes bibliográficas e colar no trabalho. Isso não é fazer pesquisa, tá? Eu já falei para vocês que a pesquisa, quando você escreve a revisão bibliográfica, você está fazendo resumos. Então você lê, tá? Lê aquela pesquisa, você pode até, né, selecionar alguns trechos que você quer copiar, então aí você utiliza a norma de citação para isso, tá? Da BNT. Você pode copiar alguns trechos, claro, né? Mas o objetivo da revisão bibliográfica é você ler, você interpretar e você resumir aquilo que você leu, citando a referência, da onde você tirou aquilo que você leu, né? E muitos alunos às vezes confundem revisão bibliográfica como simplesmente pegar e recortar os conceitos de várias bibliografias, juntar num treco lá e botar no trabalho. E isso pode gerar plágio, né? Então tem que tomar muito cuidado, galera. Etapas para elaboração de uma revisão bibliográfica. Como que vocês vão elaborar essa revisão? Procure boas referências para sua revisão de literatura. Encontre autores, obras especializadas na área do tema do seu projeto, tá? Então, vai lá naquelas fontes que a professora falou. Não esqueçam, normativa, sites de instituições, né? Então, como eu disse, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, ONU, né? Então, de conselhos, né? Então, são fontes também. Legislações são fontes, tá? Então, legislações, normas, são fontes bibliográficas, tá? Então, procure sempre boas referências para validar a tua pesquisa. Essa parte do trabalho, que é a referência bibliográfica, consiste basicamente em pesquisar por referências que você possa utilizar para analisar os dados, né? Então, faça uma análise dos dados, das informações que você leu,
tá? E interprete aquilo, né? Resuma aquilo para transformar num texto de revisão bibliográfica do teu trabalho. Podendo ser informações, ideias, conceitos, tá? Então, que são importantes como base teórica para o seu trabalho. Né? Então, aquilo que a professora falou, o resgate do aquele conceito, o resgate da teoria, né? da pesquisa histórica, tá? Isso é importante para o seu trabalho. Então, pessoal, a parte de revisão bibliográfica ela é importantíssima, pois um tema pode ser abordado sob diversos ângulos, né? Principalmente o pessoal de humanas, tá? Então, exatas é assim, é papuf, é 1 mais 2, 3, às vezes não, zoeira, mas eu que venho da área de exatas, né? Você tem um problema, você identifica o problema, você tenta achar uma solução, você implementa a solução, testa a solução e vê se deu resultado. Simples, exatas assim, né? Agora, humanas, né? Existe todo um confronto de teorias, de pensamentos, de argumentos, de ideologias, de filosofias, tá? Então, quando a pesquisa, o trabalho vem de um viés mais assim da área de humanas, né, é importantíssimo, né, que você observe diversos pontos de vista, diversos ângulos para constatar ou para chegar a um resultado ou uma conclusão, tá? Para isso, pessoal, ou seja, para procurar boas referências, né, para sua revisão bibliográfica, você pode utilizar ferramentas aí, como o Google Acadêmico, Cielo e outras plataformas que a professora já citou lá atrás. Segunda etapa para você escrever a sua revisão bibliográfica. Analise sempre as fontes para a revisão. Analise. A revisão de literatura ou bibliografia serve para demonstrar que o seu problema, né, o seu tema proposto e o problema, né, envolvido a esse tema faz sentido para a pesquisa científica. Gente, o quão relevante é essa pesquisa, né? Então, a revisão da literatura, ela vai endossar isso. O quão importante é, não é mesmo? Por exemplo, lá o censor, né, lá dos meus trabalhos. A literatura, né, que eu pesquisei, principalmente na parte de justificativa de trabalho, o porquê que aquele meu tema, né, aquele meu dispositivo era importante, eu precisava vender esse projeto, esse estudo, né, digamos assim, na hora da defesa da minha tese e tal, eu tive que fazer uma pesquisa bibliográfica minuciosa sobre a questão de adulteração de combustíveis, né? Então, para quê? Para que o meu tema, o meu assunto que eu estava abordando fosse de fato relevante para a pesquisa científica. Muitos professores gostam, ao final de defesas de trabalhos científicos, perguntar para o aluno, ou perguntar para o pesquisador, qual é a sua contribuição científica com esse trabalho? Tá? Se você consegue responder essa pergunta, que geralmente vem na conclusão de um trabalho, tá? Você conseguiu defender aquilo que você estava abordando no assunto, né? E mais para isso você precisa ter um texto robusto, um texto que realmente comprove, né, a sua defesa, o seu assunto, tá bom? Dessa forma, né, então, analisando as fontes, você poderá encontrar materiais que realmente estejam relacionados com o tema do teu trabalho e o problema envolvido, né, que então serão abordados aí no texto, né? Deve-se então reunir referências para leitura e análise, tá bom? Pessoal, crie uma estrutura de pesquisa. Tá? Agora você já encontrou, reuniu obras e autores, reuniu suas bibliografias. Puta, o que eu vou fazer agora? Bate desespero. Meu Deus, eu tenho um monte de coisa aqui agora para ler. Por onde que eu começo? Né? Então, é preciso começar e analisar esses materiais, né? Para tornar essa tarefa mais simples, a professora fez esse texto justamente para auxiliar vocês, né? Você pode definir uma estrutura de pesquisa que vai permitir que você organize essas referências teóricas e consiga coordenar dentro do seu recorte teórico,
né? Então, a ordem que você vai apresentar os textos. Às vezes, sabe o que dá para fazer? Tipo, o sumário antes, ou então faz um esquemático, tipo um esqueleto mesmo. Ah, aqui no desenvolvimento, o que eu quero apresentar? Quero apresentar isso, isso, isso. Ordena como que você quer organizar a estrutura do teu trabalho, para quê? Para não ficar informações perdidas, né? Então, uma vez eu li um trabalho que era sobre... Ai, o que era mesmo? Ah, sim, sobre a eficiência das usinas hidrelétricas em comparação com outras fontes de energia, né? Ainda querendo mostrar que a energia hidrelétrica era o tipo de energia melhor que tinha, né? Então, o que aconteceu? De repente, ele já começou a falar das hidrelétricas. Falou das hidrelétricas, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, ele veio e falou da eólica, tá? Daí, de repente, falou lá da energia nuclear. Aí, de repente, ele pegou e voltou para a hidrelétrica. Não, tá muito bagunçado, entendeu? Então, assim, faça o esquemático do que você quer apresentar. Isso tem que ter uma ordem, para quê? Para que as coisas não, para que os textos não se repitam, né? Que daí você tem mais controle de como você vai organizar o seu texto, tá bom? Às vezes eu faço isso quando eu tenho que produzir texto, porque eu trabalho muito com orientação de TCC, né? E também de tese e dissertação. O que eu falo para os meus orientados? Eu falo, gente, vamos pegar um papel. Vamos colocar aqui, só ticando mesmo, tudo que vocês querem mostrar, tudo que vocês querem apresentar, que vocês já delimitaram lá nos objetivos específicos do trabalho. Faz um esquemático, daí você consegue ordenar o que você tem que apresentar. Daí eu falei para esse aluno, eu falei assim, meu camarada, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses teus textos aqui e vamos ordenar eles, né? E daí você tenta melhorar os textos, né? Então eu falei, cara, não precisa falar de hidrelétrica duas vezes. Se hidrelétrica é teu foco, fala por último. Vem e começa a falar dos outros tipos de energia, né? De produção de energia, né? Não esquece que você tem que falar da importância, né? De alternativas, de fontes de energia. Então, tá. Daí aí vai mapeando, né? Em forma ordenada o que você quer apresentar. E daí isso te ajuda a focar na pesquisa. Tá, agora eu tenho que falar sobre eólica. Vai lá nas referências sobre eólica, entende? Então daí fica mais fácil de você conduzir o que você tem que achar, como que você tem que pesquisar. Essa estrutura pode utilizar o critério que você considerar mais pertinente à sua monografia, né? Então, assim, quando eu falo isso, é porque é difícil escrever trabalho mesmo, gente. Não existe trabalho maravilhoso se não tiver um orientador, se não tiver mais pessoas envolvidas lendo o trabalho. Então, não existe trabalho perfeito, isso é fato. Mas não existe um trabalho que fique interessante e que apresente de forma objetiva e clara, né, se não tiver realmente alguém guiando a escrita daquele trabalho. Né? Então, muitas vezes os alunos perguntam: professora, mas obrigatoriamente o desenvolvimento do trabalho eu tenho que colocar 2, desenvolvimento, 2.1, metodologia, 2.2, revisão bibliográfica. Não, não. Teve um trabalho que eu orientei agora e que a ordem a gente segue esse esquemático, metodologia, revisão bibliográfica e resultados. Mas ficou estranho. Aí, o que eu peguei e falei para o meu orientado? Falei assim, olha, faz o seguinte, joga a parte de fundamentação teórica antes, a parte metodológica depois, tá? A parte experimental, metodológica, e a parte de resultados por último. Troca, inverte, né? Para que a cronologia, né, da história que você está contando aí no teu trabalho, que você está apresentando, ela se encaixe e faça sentido, tenha nexo, né? Então, na verdade, não existe assim uma regra. Por exemplo, no meu trabalho não existe o capítulo de desenvolvimento. O meu desenvolvimento inteiro se chama capítulo de metodologia inteiro, em que eu apresentei a metodologia de análise lá do sensor. Então, não existe desenvolvimento, existe metodologia, mas que é o desenvolvimento do trabalho, entende o que eu quero dizer? Então, assim, não existe assim uma regra nesse sentido. O que existe regra é que tem que existir introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é fato. Mas como você vai estruturar, tá, os textos
vai muito de você entender essa ordem cronológica de apresentação e também do orientador. Por isso que o orientador serve para quê? Para te guiar, te orientar e também você, às vezes, dá o texto para outras pessoas lerem e elas, eu acho que ficava melhor assim. Às vezes a pessoa tem que entender. Se a pessoa entendeu o que você escreveu, tá bom. Se a pessoa não entendeu, escreve de novo porque tá ruim. Tá? Isso é um teste rápido de textos, de escrita de textos. Né? Então, como ordenar as suas referências por ordem cronológica, né? Ainda apresentá-las de acordo com o nível de especialização. Então, assim, existem, né, o que a professora tá dizendo agora. Independentemente de qual seja o critério utilizado, pessoal, tá? É importante definir e seguir a estrutura de pesquisa, aquilo que eu falei, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Essa estrutura, ela permanece, independente de como você vai organizar o texto ali, dentro dessas estruturas, tá? A estrutura, então, essa estruturação que a professora falou de fazer esquemático e tudo mais, ela torna o texto mais claro, ela ajuda a tornar o texto mais claro, mais coerente, mais simplificado, mais de fácil entendimento, né? Então, facilita bastante. Por isso que é muito interessante que antes de escrever qualquer trabalho, você sente, você esquematize antes do trabalho, as suas intenções e como que você quer delimitar os textos, né? A posição de texto, tudo, é bem isso, com os títulozinhos, né? Eu quero escrever sobre isso, daí depois sobre isso. Não, acho que é bom, né, colocar essa parte de metodologia como um desenvolvimento do trabalho e depois só a parte de resultados e conclusões, né? A parte de revisão bibliográfica e teoria vem antes, ou então, não tenho experimento, não tenho nada para colocar como resultados de discussões, mas eu tenho a parte de revisão bibliográfica. Então, poxa, a metodologia primeiro, depois a parte de revisão, que é, de fato, o corpo do teu trabalho, né? Então, existem N formas, né, de você organizar o texto, tá bom? Então, a dica da prof é você estruture a sua pesquisa antes, faça um esqueleto, um esquemático da sua pesquisa para que você simplifique e conduza melhor a escrita do teu trabalho. Beleza, galera? Outra forma também que auxilia na escrita de revisão bibliográfica é fazer fichamento. O que é isso? O fichamento é super interessante, por quê? Facilita a ordenação da revisão bibliográfica. Muitos se fazem do uso do fichamento. O pessoal de direito geralmente usa fichamento para essas escritas de artigos, né? Porque assim, o direito, o curso de direito, pessoal, não existe uma precedência de utilização de métodos científicos, tá? Isso não existe no direito. Mas, né, existem muitas pesquisas que podem ser feitas com embasamento científico na área de direito. E esse é o diferencial, inclusive, da FATEC, por ser uma faculdade tecnológica que, né, prioriza o embasamento metodológico da escrita de um trabalho, a aplicação desse método científico para a área de direito é de extrema relevância, porque existem muitos temas que podem ser pesquisados na área do direito e que geralmente não tem esse embasamento científico, por quê? Porque vem de uma precedência de fazer análise apenas de legislações e também de casos, né, de cases que foram já avaliados, julgados, etc e tal. O pessoal aí de direito já viu já viu assim, né, em alguns julgamentos, principalmente julgamentos americanos, né, em que se busca o precedente. Se não tem precedente, fica mais difícil o julgamento, porque se há um precedente, né, você já tem um resultado que já foi exposto e pode ser aplicado novamente, né? Então, isso existe muito. Mas não existe o embasamento científico disso. Isso é muito interessante, por quê? Porque, poxa, você está fazendo um resgate do que já aconteceu, né? Quando você estuda, quando você está avaliando um julgamento, existe uma avaliação de precedência, né? Do que houve anteriormente, de casos que são similares, ou são análogos, ou são, né? Então, e você faz uma avaliação disso, mas não existe uma avaliação sistemática disso. Uns aplicam, outros não, né? Não é verdade? No Brasil é meio assim o judiciário, né? Tipo, para uns funciona, para outros não, porque a lei para uns funciona desse jeito, para outros não, né? Então não existe um embasamento teórico científico que faça esse resgate, essa análise e que de forma sistemática seja aplicado, tá? Então a busca
por essa análise sistêmica, né, de argumentos, de teorias, de conhecimento, né, precedente, ela pode sim ser aplicada, né, à área de direito, e eu acho que isso tornaria, acredito, né, que isso tornaria o estudo, né, a apresentação de teorias e ideias, né, de uma forma muito mais relevante. Tá? Por isso, né, inclusive, que a FATEC, esse foi um dos motivos, né, que a FATEC conseguiu abrir o curso de Direito com excelência, né, junto à comissão lá do MEC, porque trouxe essa perspectiva, né, de fazer com que o aluno de direito também possa fazer pesquisa científica, né? Eu tive um aluno de direito, né, do semestre passado, acho que do ano passado, se não me engano, semestre? Não, ano passado. E eles fizeram um trabalho de pesquisa sobre o sistema carcerário, né, brasileiro. Então, tiveram que resgatar, daí teve todo um estudo de legislação, tiveram que resgatar precedências, né, como que, historicamente, como isso evoluiu, né, então, é bem interessante, né, e falta trabalho, né, de análise, de um olhar mais para o lado legislativo sobre isso, né? Então é bem interessante. Olha, gente, eu tô super falando da galera de direito hoje, acho que eu tô apaixonada por vocês. Não sei o que aconteceu, porque eu já não falo engenharia, né? Aí fala às vezes de ADM, pessoal de saúde, mas nunca falo do direito. Hoje eu estou, tipo, acho que tô precisando de advogado. Não, mentira, não fiz nada de errado por enquanto. Então, o fichamento, pessoal, é um tipo de trabalho que auxilia muitas vezes para fazer revisão bibliográfica, fazer resumos. O que é o fichamento? É você fazer resumos das bibliografias, colocando as bibliografias assim já na sequência, para você lembrar de onde você puxou aquilo e a partir daqueles resumos você conseguir tecer ou elaborar um texto, né, a partir da leitura desses resumos que foram feitos, né? Então isso se chama fichamento, resumos de várias bibliografias e depois a leitura disso e o encaixe, né? Lembre-se que eu falei há pouco, tomar cuidado para não fazer plágio, não é copiar, tá? Não é isso, né? É você ler aquilo, interpretar aquilo, escrever sobre aquilo de forma resumida, você ser capaz de pegar um texto, ler, transcrever com as suas palavras aquilo que você leu, né? Referenciando, né? Porque você leu de algum lugar e fazendo esse resumo, né? Com as suas próprias palavras. E isso é fazer um resumo. Então, o fichamento é baseado em resumos. Técnica de revisão, ou seja, técnica para fazer resumo, gente, é para fazer resumo. Quando se lê uma referência e pretende se realizar um resumo dessa referência, o pesquisador ele deve fazer as perguntas a seguir para conduzir o seu resumo. Olha só, li um texto lá, né? Um artigo, li um capítulo de livro, li uns textos. Aí você quer fazer o resumo, mas por onde que você começa a fazer o resumo? Faça essas perguntinhas assim, as respostas podem abrir, tá? Abrir a cabecinha de vocês. Por exemplo, o que o autor estava tentando descobrir? O que ele queria apresentar? O que ele queria mostrar? Ele formulou, definiu uma problemática, né? O problema poderia ter sido abordado de modo mais eficaz a partir de outra perspectiva? Ou será que essa perspectiva desse autor, né, foi relevante, foi interessante? O autor avaliou a literatura relevante para um problema? Ele fez uma revisão bibliográfica, né? Esse autor que você está pesquisando? Inclui literatura que assume posição com as quais não concorda? Então, tem literaturas divergentes, né? Todas essas respostas podem ser compiladas em formato de um texto, né? Como o autor estrutura o argumento? Né? Como que o autor que você pesquisou essa bibliografia, como que ele argumenta, como que ele estrutura o argumento dele? Num relato de pesquisa, que informações fornece sobre a amostra? Qual a precisão das medidas? Então, se você está, né, buscando aí uma referência mais para o lado experimental, né? Onde há um relato desse experimento,
né? Você se faz essas perguntas. Como os dados que foram apresentados nessa pesquisa que eu estou lendo, nesse trabalho, nesse artigo, como os dados foram coletados? Qual a orientação de pesquisa do autor, ou a linha de pesquisa, né? Qual o seu referencial teórico? Quais foram os resultados obtidos? Qual o relacionamento entre perspectivas teóricas e práticas? Houve essa relação? Houve essa relação no que você leu? Né? Então, para você montar um resumo de um texto que você leu, você tem que identificar, né, esses questionamentos que eu trouxe aqui para vocês. Né? E as respostas a esses questionamentos podem formar aí um texto de revisão, um texto de resumo, né? Em que você lê o texto e você simplesmente resume rapidinho ali todo o conteúdo que você leu, tá certo? Então, pessoal, para vocês verem, né, como é de extrema relevância a gente saber elaborar texto. Por quê? Porque uma coisa a gente tem que entender, isso tem que ficar na cabeça de vocês. A pessoa que for ler o trabalho de vocês tem que entender o que vocês escreveram. Então, tem que estar escrito de uma maneira de fácil entendimento, dinâmico, objetivo, claro, mas que seja também, né, minucioso, que não fique só enchendo linguiça. Nossa, uma vez eu li um texto que, acho, juro, era uma página falando sobre tipo, a mesma coisa, assim. Nada mudava. Todos os parágrafos eram a mesma coisa, mas escritas de formas diferentes, sabe? Deu essa impressão que deu? Que a pessoa pegou, copiou de vários lugares, só, tipo, colou ali, só que de fontes diferentes e ficou tudo a mesma coisa. Não é isso, então a gente tem que tomar cuidado, né? O texto tem que ser agradável de ler e tem que ser, né, escrito de uma forma cronológica que faça com que a gente entenda o desenvolvimento do trabalho, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que esse conteúdo seja, né, se apresente de forma valiosa, que vocês utilizem, né, essas técnicas de revisão, de resumo, que vocês utilizem, né, o método de escrita apresentado na parte de revisão bibliográfica para o trabalho de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Lá por e-mail, a professora dá todo o suporte para vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, tá? Porque, né, a vida da prof é bem corrida. Tô até gravando a aula no sábado porque nem tive tempo na semana passada. E amanhã já vou gravar outras também, das outras disciplinas. Então tá aquela loucura, né? Porque semana que vem vai estar bem corrido. Então, às vezes eu posso demorar um pouquinho, semana que vem, então eu vou estar ocupada, né, o dia inteiro, até as 10 da noite, mas a prof acha uma horinha, acha um tempinho para auxiliar vocês, pode ter certeza. Tá bom, meus queridos? Um beijo bem grande, boa noite para vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau!